Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVcast. Esse é o podcast oficial da RV Engenharia Civil. Voltando novamente, né, Igor? Voltando mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito dentro da nossa área de atuação, que é patologia das estruturas de concreto armado, com um convidado muito especial, mas antes dele se apresentar, o Igor vai falar aqui com a gente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao 44º episódio da RVcast, onde vamos falar sobre patologia das estruturas de concreto armado com um do que eu considero referência aí no nosso país em patologia das estruturas, professor Bernardo Fonseca Tutiquian. Muito obrigado pelo aceite em participar do nosso podcast, né? Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade, fique em casa. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço o convite aí, né, do Igor, do Thiago, esse trabalho bem legal aí do podcast, né? Então, estamos aí, vamos tentar contribuir um pouquinho, né? E conversar um pouco sobre esse tema aí que cada dia cresce mais no país, né? Que é o tema da patologia da estrutura de concreto, né? A gente conhece o senhor muito bem, tá? Você falou que não me conhece, mas eu já li o seu livro, já assisti suas aulas, tá? Mas pode ser que tenha alguém aqui que não conheça o senhor, então fica à vontade para se apresentar, conte aí um pouco da sua história. Tá bom, meu nome é Bernardo Tutiquian, eu sou engenheiro civil e atuo na área docente, né? Sou professor lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e a gente atua na parte de pesquisas e desenvolvimento lá dentro da universidade, dentro do tema de patologia, concreto, argamassa, e também no mercado aí com consultorias, cursos, eventos, né? E também tanto na área online quanto na área presencial, né? Então, mais ou menos aí, enfim, né, tentando levar um pouquinho desse conhecimento da patologia aí em todos os cantos do Brasil, né? Mas, enfim, só tentando mover um pouquinho a engrenagem da engenharia, mas claro que a gente é só um pequeno parafuso aí na engrenagem, sei lá se esse é o melhor. A gente sabe que durante a graduação em engenharia, a patologia das construções é pouco vista ou em muitos casos nem vista, em nenhum dos casos, né? Mas como foi para você ingressar na área de patologia? Como foi seu primeiro contato com a patologia? Conta um pouquinho como foi lá no início. Para hoje se tornar o que você é, referência em patologia das construções, como é que foi esse início? Como é que você começou a atuar com patologia? Esse é um dos nossos principais problemas da área aí no Brasil, né? Nós ainda temos poucos cursos com a disciplina patologia das construções como obrigatória, né? Os arquitetos, né? Eu sou engenheiro civil, mas enfim, os arquitetos têm praticamente a mesma atribuição que nós, né? E se eu disse que são poucos cursos de engenharia civil, é quase que nenhum de arquitetura. Então, infelizmente, praticamente todos os arquitetos se formam sem ter conhecimento na área de patologia e pelo menos quase a metade ou a maioria dos engenheiros também nessa situação. Isso vem mudando um pouco, aí agora os cursos já vêm se atualizando e já vem colocando essa disciplina, em muitos lugares ainda não, né? E eu me formei, eu não tive essa disciplina na graduação, né? Eu fui ter contato com a patologia já na pós-graduação, já no meu mestrado, no meu doutorado, que foi quando eu comecei a ter mais contato com a patologia, dentro da pós-graduação, aí também em eventos. Então quem esteve lá muito presente nos COMPAT, né, os congressos internacionais de patologia das construções, que ocorre a cada 2 anos, né? Então até esse ano estamos nos preparando para o COMPAT lá na Espanha, e ali que a gente começou a ter mais contato com essa área e se interessar e se aprofundar. Enfim, e aí até chegar onde chegamos. Mas o nosso grande desafio hoje é esse, né? É levar esse conhecimento para a formação, né? Para nível de graduação. É engraçado que no técnico em edificações, que nós damos aulas no técnico em edificações, tem a matéria, patologia das construções, mas na faculdade não teve. Na faculdade realmente não teve, nós também não tivemos. Olha, legal saber disso, legal saber, não sabia que o técnico estava tendo esse conhecimento lá. Importante, é algo que todos nós, todos os engenheiros,
que trabalharão aí no mercado vão precisar, mesmo aqueles que não trabalham exclusivamente na área de patologia, diretamente, mas acaba quem faz projeto, quem faz execução, quem faz reforma, quem faz inspeção, enfim, qualquer área acaba se encontrando um dia com a patologia, né? E tendo a necessidade daquele conhecimento, né? Então, enfim, que bom que no técnico vocês já estão levando lá essa ideia lá para o técnico. E como você vê em relação à patologia fora do Brasil? Você comentou sobre a Espanha e tal, é muito diferente? Lá é uma área que eles estão abordando muito mais? Como que tá? Na verdade, o berço da patologia é na Espanha, né? A gente começa com a patologia na Espanha, inclusive grandes autores da área, como Manuel Cánovas, espanhol, Pepe Calavera, espanhol, a Mari Carmen Andrade, né, também espanhola. Então, o berço da patologia começa na Espanha, e se alastra ali pela Europa, né, e tal, porque é o que a gente chama o continente antigo, né, o continente velho, né, ou seja, claro que a gente, o bom da patologia é trabalhar na profilaxia, né, as medidas preventivas, né, mas a gente sabe que aquelas edificações mais antigas, mais velhas, sentem mais, necessitam mais, abrem maior demanda para profissionais, então lá começa o berço da patologia. E aqui, quando a gente chega no Brasil e na América do Sul em geral, nós ainda somos um continente, né? Aqui no caso do Brasil, um país ainda relativamente novo, né? Com as construções ainda relativamente novas, né? Só que também a gente já começa a envelhecer, né? A gente já começa a envelhecer, as grandes cidades, os grandes centros começam a envelhecer e começam a necessitar de manutenção e intervenção, e aí começa, porque na verdade quem puxa esse crescimento é um pouco o mercado, né? Se não muito, né? É o mercado que puxa esse crescimento. E o mercado vem demandando, isso em todo o mundo, mas principalmente nos lugares mais consolidados, mais antigos, né? As manifestações patológicas aqui do Brasil são muito parecidas com lá fora? Tem gente que me pergunta isso, eu falo, as construções são muito semelhantes, né? Tem algumas coisas que são diferentes, sistemas construtivos, métodos construtivos. Mas tem gente que tem dúvida, ou, por exemplo, atua com engenharia diagnóstica aqui no Brasil, por exemplo, no diagnóstico, tratamento de fissuras, e fica com medo de atuar lá fora. Mas como é que você vê? Aqui no Brasil a gente tem algumas anomalias que são diferentes de lá fora, ou lá fora é tudo igual? Não, sempre tem as suas particularidades em cada local, né? Acho que cada sistema construtivo, cada método, materiais locais tem ali as suas particularidades. Mas o grande fenômeno mundial de problemas que nós vamos encontrar muito no Brasil e no mundo inteiro é a corrosão, né? A corrosão é o grande fenômeno que aflige as estruturas de concreto, né? Então, as de concreto, as metálicas, as steel frame, etc., todo mundo vai ter problema de corrosão. Então, esse é um problema mundial, esse é um problema que a gente não vai se livrar tão cedo, né? O aço tende a voltar a ser minério de ferro, né? Entrando um pouquinho mais na questão. Então, corrosão é algo que vai... mundial, vai nos acompanhar onde quer que nós formos, né? Então, quem está trabalhando na área de patologia, por isso que eu sempre digo, né? O nosso desafio é se aprofundar, é ter os conceitos, né? Essa é a nossa, às vezes, discussão e briga, às vezes, um pouco com a internet, né? Que o pessoal quer trazer muitos atalhos e quer trazer lá, poxa vida, aprenda comigo e ganhe dinheiro em 2 meses, sem patrão. Em 1 minuto. Né? Sem patrão, não sei o quê. A gente sabe que isso não existe, né? E às vezes até pode acontecer de te dar um resultado inicial e pode, às vezes, até ter ali um impacto momentâneo. Isso pode acontecer. Mas o que é importante é nós termos os conceitos, a gente se aprofundar no fundamento. A gente se aprofundando no fundamento, bom, pode ser uma corrosão
na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em Paris ou em Chicago, que a gente vai ser a mesma coisa, né? Ou seja, a gente vai tratar da mesma maneira. Claro que, volto a dizer, em cada região vai ter as suas particularidades, a sua velocidade de corrosão, vai ter o seu impacto, os custos envolvidos nisso. Pode ser que tenha local que a gente não tenha muita importância em termos de custo, pode ser local que tenha uma grande importância. Então, essas coisas variam, né? Mas o conceito é o mesmo. Legal. E quando a gente fala de patologia das construções, normalmente a gente entra nos mecanismos de degradação, os mecanismos químicos, físicos, biológicos e mecânicos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque no seu livro, inclusive, Patologia das Estruturas, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco, ele abrange muito isso, eu acho muito legal, que mostra esses mecanismos de degradação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Brincando um pouquinho, né, ou seja, eu sempre digo, né, nós estamos numa área exata, né, a engenharia é uma área exata, na prática não é bem exata, mas enfim, nós estamos então, quando aparece ali uma fissura, quando aparece uma deformação numa viga, um bolor, um mofo, um bolor, que são as manifestações patológicas, né? Para surgir uma manifestação patológica, eu tenho que ter um mecanismo por trás. E então todo problema tem uma explicação, seja física, química ou biológica, né? Então, sendo bem pragmático, né? Tudo tem uma explicação. Surgiu uma fissura, não sei o que houve ali, tá meio num lugar que eu não esperava, né? Provavelmente isso é uma deficiência técnica tua, se tu não esperava ali onde surgiu, né? E não querendo criticar o profissional que daqui a pouco se depara com algo que ele não conhece, faz parte até a gente se aprofundar e tal, mas tudo tem uma explicação científica, tudo tem, e o nosso trabalho é esse, achar o mecanismo, Mas tem umas fissuras que são embaçadas de a gente entender o que significa, que são complexas. E às vezes nem vale a pena entender. Às vezes a consequência é tão pequena que vai ali, bota um cimento e areia, um pedreiro com um baldezinho de cimento e areia, resolve o assunto. Então, e deixa resolver. E se não resolver e voltar, a gente vê depois. Claro que não é o melhor roteiro esse que eu estou falando, mas eu digo assim, às vezes o custo de eu realmente investigar para entender o fenômeno não compensa, o custo ou o tempo, enfim, não compensa e tudo bem. Mas toda manifestação tem uma explicação física, química ou biológica. A gente encontra algumas fissuras trincas mesmo, a 45 graus, muito pronunciadas, no 15º pavimento e o prédio tem 30 andares. E a gente... O que é isso aqui? Lá embaixo não tem, em cima não tem. Você já se deparou com alguma manifestação patológica que você não conseguiu descobrir? Muitas, todos os dias, né? Conte uma pra gente. Todos os dias. Conta uma aí. Não, porque eu volto a dizer, às vezes não vale a pena te aprofundar, porque a consequência é muito pequena, né? Ou seja, não está impactando em nada a vida das pessoas, ou se está muito pouco, e às vezes tu tem uma solução meio que para tudo, né? Então essa solução às vezes resolve aquele probleminha ali, então toca a vida, né? Toca a vida. Mas eu volto a dizer, se a gente parar na fissura e querer descobrir o que aconteceu ali, nós temos de chegar na resposta. Temos. Né? Ou seja, se nós não chegarmos é por uma falha nossa, porque há uma explicação física, química ou biológica para tudo. Não há o que não há. Eu vou contar um caso que nós pegamos recentemente, fizemos a inspeção na semana passada, em que as lajes da edificação estão todas flexionadas, mas muito flexionadas, né? Coisa de mais de 6, 7 centímetros de flecha. E lajes pequenas, não são uma laje com grande vão. E colocaram umas vigas lá de reforço, enfim. E aí a gente partiu para o diagnóstico. A gente primeiro fez a esclerometria para ter uma ideia da resistência superficial do concreto e deu bom. A gente vai fazer um ensaio de compressão agora, né? Vai ver. A gente acredita que a resistência do concreto esteja boa.
A gente fez a pacometria, as armaduras estão boas, compatível com o projeto estrutural. A altura da laje, boa. Boa também, 15 centímetros de altura de laje para um vão pequeno. E, enfim, a gente tá tudo bom. Tá tudo bom. A única coisa que nós estamos tentando verificar ainda que nós ainda não sabemos, e vamos ver com o construtor, tentar essa informação, é a questão do cimbramento, né? A questão de quanto tempo foi removido o escoramento, como é que foi feito esse escoramento, para saber se é algo, de repente, já antigo. Né? Esse caso já é um pouquinho diferente do que eu estava falando, né? Quando a gente fala de deformação, principalmente em elementos fletidos, né? Então, deformação em vigas e lajes, aí já é um assunto mais importante, né? Normalmente envolve questões estruturais. E aí o diagnóstico passa a ser realmente importante. A gente tem que ir atrás. Nós entendermos o que está acontecendo, se é uma sobrecarga, se é uma construção. Esqueci de falar, não é sobrecarga, não tem nada em cima. É uma laje de cobertura. Mas realmente, aí passa a ser um caso importante nós descobrirmos, e com certeza há uma explicação. Com certeza. Uma laje para estar 6, 7 centímetros fletida com um vão pequeno, eu tenho um problema estrutural ali importante, né? E aí, aí eu já começo até a falar em colapso, né, localizado, que seja e tal, aí passa a ser um assunto realmente importante, né? E essa é um pouco assim dos desafios e das dificuldades da patologia das construções, que ela, quando ela existe nos nossos currículos de graduação, por exemplo, lá na Unicinos existe, eu tenho aí a oportunidade de ser o professor da disciplina, é uma disciplina de 10º semestre, para tu pegar lá o aluno já quase formado, né? E se não tiver ali na graduação, tu vai pegar na pós-graduação. Por quê? Porque para eu analisar essa questão da tua laje, eu preciso também ter conhecimento estrutural. Sim, né? sim. Eu tenho que... Lembra daqueles negócios do colégio, da faculdade, que a gente achava que não servia para nada, que o aluno reclama e diz que não serve para nada. Cálculo de flecha, cálculo de... Momento de fissuração. Diagrama de momento fletor, diagrama de momento cortante. Então, poxa vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse caso é enxergar lá o diagrama de momento fletor, né? E até o cortante, daqui a pouco o cortante de cisalhamento, talvez. Então, o profissional que acha que não entende nada de projeto estrutural e não gosta disso e não quer se aprofundar nisso, vai ter uma extrema dificuldade para, por exemplo, para diagnosticar esse caso, né? Quando a gente for falar lá de fundações, não sei o quê, como é que o profissional de patologia não vai entender de fundações? Quando nós formos falar de corrosão, como é que o profissional da patologia não vai entender de ciências dos materiais, né? Aquela disciplina básica lá do curso de engenharia, que muita gente passa meio que nem olha para a disciplina de direito ou química. A química do cimento, a química do concreto é muito importante para nós. Então, vamos assim dizer, a patologia, modernamente falando, é aquela área de correlação do currículo, né? Como é que fala quando... É o clínico geral, né? Ou seja, tu tem que ter... Interdisciplinar, né? Ou seja, tu tem que ter o conhecimento praticamente de toda a área da engenharia para tu poder trabalhar em patologia. Eu trabalho em patologia, tô com problema numa estrada lá. Não, mas para aí. A patologia rodoviária eu já não entro. Mas por quê? Porque eu não entendo de rodoviária, né? Ou seja, se eu entender, eu posso trabalhar com patologia rodoviária, mas como é que eu vou lá avaliar uma estrada se eu não saber lá o que é o CBR, o que é o CBUQ, como é que é a compactação do não sei o quê. Então, se eu não tivesse conhecimento, isso é uma decisão profissional, a gente se aprofunda no que a gente acha interessante, etc. Se eu não me aprofundar naquilo, eu não vou poder trabalhar com aquilo, né? Se eu não entrar na área estrutural, eu não posso querer diagnosticar uma flecha de laje, né? Ou seja, e por aí vai. Então, a patologia é aquela área transdisciplinar, né? Ou seja, eu preciso do conhecimento das áreas da engenharia para eu chegar na patologia, né? Isso, claro, volto a dizer, né? Isso nos demanda, quantas vezes a gente está aí fazendo alguma coisa, algum trabalho, alguma questão e precisa lá buscar um livro de mecânica dos solos para
para dar uma aprofundada e uma relembrada em coisas que faz tempo que a gente não estuda, né? Para dar um exemplo qualquer. Sim, então, comum. esse é o desafio da patologia. Vai ter gente que adora isso, né? Sair da rotina, sair daquele e tal. E vai ter gente que não vai se sentir muito confortável nessa área, né? Não, mas para aí, tem que estudar muito. Cada dia é uma surpresa isso também. Cada dia um belo novo. Tem alguns profissionais que acham que é fácil trabalhar com patologia, é só montar um laudo. Quantos profissionais a gente não vê na bio do Instagram? Especialista em patologia das construções. Especialista em patologias das construções. Aí quando volta e meia eu me pego aí com uma turma de Instagram e tal, e outros colegas aí que eu até digo, eles têm o mérito deles, às vezes eles pegam uma área que parece ser mais longe da realidade dos colegas, mas eles tornam o negócio, arrasta para cima, me segue que eu vou te ensinar a fazer um laudo, e um laudo eu vou te ensinar a cobrar 15 mil reais um laudo, tu faz 2 no mês, tu ganha 30 mil, pô, quem é que não, né? Conta boa de ser feita, né? E atrai muita gente. Só que aí quando tu vai ver os termos errados, e aí, pô, vamos ficar discutindo aqui se é patologias ou manifestações patológicas, o que muda? Vamos chegar à conclusão que não muda nada. Não muda nada. Né? Até o Paulo Helene fala patologias, então... não sei, nunca ouvi, né? Não vem com essa, né? Então, mas pelos termos, tu conhece o nível de profundidade do profissional. Se a pessoa falar que nem, vamos brincar um pouquinho aqui no português, né? Se eu chegar aqui e falar eu trouxe, nós fez, não sei o quê, não vai mudar nada, vocês vão entender o que eu estou falando, mas vocês vão dizer, poxa vida, o cara não tem um nível de formação muito alto, né? E não é um preconceito, não estou aqui criticando as pessoas que falam de maneira um pouco menos correta, ou quem não tem todos os conceitos da área de patologia, mas se vocês não estão empregando o conceito básico da forma correta, qual é o nível de profundidade que a pessoa tem lá na patologia? Não deve ser muito alto, né? Então é isso que a gente se bate às vezes com os colegas aí, né? E um laudo é uma coisa séria, né? Poxa vida, totalmente, né? Então, mas enfim, né? O mercado tá aí, nada contra, cada um vá para o mercado como achar melhor, né? Mas é uma área que nos exige uma dedicação muito grande antes da gente sair colocando a cara a tapa aí, porque pode ter alguma dificuldade, né? Mas você acredita que um conceito básico que todo profissional de patologia precisa entender é corrosão de armadura? Corrosão, fazendo um comparativo meio pesado, né? Porque a gente compara muito a patologia das estruturas com a patologia humana, né? Uhum. Seria o nosso câncer, né? Então, eu falei que é uma comparação meio pesada, mas não deixa de ser muito verdade. É verdade. Corrosão é perigoso, é danoso para a estrutura. Evolui com o passar do tempo, se não tratar. E o tratamento é invasivo, é caro, é chato, mas infelizmente acontece em tudo que é lugar, né? Ou seja, de novo, né? O cara tiver lá no Rio Grande do Sul, vai ter corrosão, vai ter câncer, né? Se ele for para a Finlândia, vai ter corrosão, vai ter câncer. O mecanismo é outro, o agente agressivo daqui a pouco seja outro, lá tem um sistema construtivo seja um pouquinho diferente, vai ter uma outra forma de desenvolver, mas o fenômeno é o mesmo, né? E a forma... Então, sim, o primeiro fenômeno aquele é corrosão, né? Mas eu volto a dizer, a corrosão dentro do concreto armado, né? Tem vários tipos de corrosão, mas falando da corrosão do concreto armado, corrosão é um processo eletroquímico, né? Então, ou seja, não tem como eu não entender de química. Eu não preciso ser um químico, né? Mas não tem como eu não ter noções de química, conhecimento de química, né? Saber o que é uma despassivação de armadura, o que é uma carbonatação, entrada de CO2, né? Ou de um íon cloreto dentro de uma estrutura, como é que entra mais, como é que entra menos, como é que eu evito, depois que entrou, como é que eu tiro ou não tiro. Isso tudo é corrosão, né? Se nós entendermos o conceito da corrosão, bem entendido, mas pode colocar qualquer problema aí e a pessoa resolve. Passa a ser uma aplicação simples, né? Agora, se eu não tenho conceito de corrosão,
aí vai ser difícil diagnosticar. A gente chama corrosão, poxa vida, uma corrosão causada por carbonatação é uma corrosão totalmente diferente de uma causada por íon cloreto. E nem falando de sulfato aqui no meio. Então, se o profissional não entender essas diferenças, vai ter muita dificuldade para ter um bom trabalho na prática, né? Aqui na Baixada Santista nós atuamos com esse tipo de laudo, né, patologia das construções, e nós pegamos muitos e muitos casos de corrosão de armaduras, e principalmente por íons cloretos, né? Cloreto, claro. A gente pega algumas questões de carbonatação, mas a maioria é por íons cloretos. O íon cloreto é aquele que vem do oceano, né? Então vocês têm aqui toda a costa entregando isso. Aqui do lado da praia. Só que é a pior corrosão que existe, né? Só que também tem a do CO2, né? Ainda tem o CO2. Aqui é uma grande cidade, então também tem CO2. Aí nós já estamos falando até de um fenômeno que é a corrosão combinada, né? Íon cloreto com CO2. A gente já pegou também. Exato. Então, ou seja, os conceitos vão se misturando, né? E conta um pouquinho pra gente a forma de detecção, de como é que a gente vê se é uma corrosão por carbonatação, uma corrosão por íons cloretos. Aquilo que a gente, de novo, comparando com a patologia médica, né? Aquilo que a gente tem na medicina, a gente ainda não tem na engenharia, né? Ou pelo menos não de uma maneira popular, né? Então, se eu for agora ali no hospital ou numa clínica, não preciso nem no hospital, for numa clínica um pouco melhor, se eu tiver qualquer problema, né? Tô com problema no joelho, faz ressonância de cima, de baixo, do avesso, faz raio-x, faz o raio que o par, que precisar faz, né? Para obter ali um resultado, para eu ter um diagnóstico preciso. E isso a gente, infelizmente, não tem muito popularizado na engenharia civil. A gente tem poucos equipamentos, poucos ensaios, então a gente acaba dependendo muitas vezes da experiência do profissional, né? Experiência, conhecimento, histórico da região, né? Que daí a gente falou, se eu estou aqui na Baixada Santista, estou com um problema de corrosão, que na minha cabeça é corrosão. A chance de ser, não uma quadra da praia, a chance de ser uma corrosão por íon cloreto é muito grande, né? Pelo histórico do local, pelo conhecimento da região e tal. Agora, tem como eu confirmar isso? Tem, né? Então aí a gente começa a entrar em ensaios, né? Os não, os semi e até os destrutivos. Então, íon cloreto lá, aspersão do nitrato de prata, para carbonatação, aspersão de fenolftaleína, né? Que são indicadores colorimétricos para esse tipo de fenômeno. Mas são ensaios meio fenolftaleína, ensaio colorimétrico, né? É mais ou menos aquele ensaio do pH da piscina. Só para ficar bonitinho lá no laudo. Ou seja, do pH da piscina. A gente usa para ver o pH da piscina. É um troço arcaico. Arcaico não, é um negócio meio bruto, assim. Como é que fala? Eu faço aspersão, né? Eu faço aspersão. Eu ia falar eu aspiro, mas não sei se está certo essa conjugação. Eu faço aspersão lá da fenolftaleína e ver se mudou a cor ou não. Para ver a carbonatação. Ele pega ali uma faixa de pH, né? Então ele não pega a presença do CO2 ou não, que reagiu lá com o hidróxido de cálcio formando carbonato. Eu não estou pegando carbonato de cálcio, estou pegando o pH, que isso reduz o pH, né? Então eu pego ali uma faixa de pH também, né? Então mais ou menos é isso. Eu faço ali a aspersão e estou vendo, olha, o pH está aqui, está mais ou menos aqui e tal, ou seja, eu estou pegando faixas, então mas eu consigo detectar a frente de carbonatação, eu consigo, né? Então aí a gente começa a entrar em ensaios mais avançados, né? Se a gente pegar aí ensaios de potencial de corrosão, velocidade de corrosão, né? Entre outros ensaios, provavelmente, ou talvez vocês trabalhem nessa área há bastante tempo, vocês nunca fizeram um ensaio desse, né? Por quê? Porque é um equipamento caro e resistência de polarização. Então a gente tem ensaios mais avançados nessa área que vão nos dar tem ensaios até com multímetro que vai me dar velocidade de corrosão, que já é um ensaio mais barato e tal, ou seja, a gente começa a entrar em ensaios que não estão muito popularizados no mercado, né, por N motivos, ou por dificuldade com equipamentos, ou com conhecimento técnico dos profissionais, etc. Mas que, então,
resumindo, a gente vai acabar muito voltado para a experiência e conhecimento do profissional. E alguns ensaios mais simples, né? E essa é a forma que a gente usa hoje em dia para diagnosticar. E com base no que você entendeu ali da corrosão, a gente tem alguns tratamentos, né, para corrosão. Você consegue citar alguns tipos? O principal, né? Não tem muito principal, né? Mas vamos lá, corrosão é um processo eletroquímico, né? Então, ou seja, uma transferência de elétrons, né? Do ânodo para o cátodo, lembra disso, né, Igor? Do ânodo para o cátodo, fizemos um curso lá, né, Igor? O ânodo para o cátodo é uma transferência de elétrons. O elétron, para transferir, tem que ter ali um meio aquoso, ou seja, ele tem que ter ali um eletrólito ali que ele vai permitir que seja feita essa realocação, vamos assim dizer, né? Sim. E então tem que ter água, tem que ter um ambiente úmido, né? Não saturado, mas úmido. Tem que ter oxigênio para completar a reação e tem que ter quebrado aquela passivação da armadura, tem que ter entrado lá o CO2 ou o íon cloreto. Ou seja, eu estou falando tudo isso para quê? Para dizer que se eu quebrar qualquer um deles, eu acabei com a corrosão, né? Então, se eu tirar água, eu acabei com a corrosão. Se eu tirar oxigênio, é mais difícil, eu acabei com a corrosão. Se eu restaurar a película de passivação, acabei com a corrosão. Então, vocês vão dizer, basta tirar água? Basta tirar água. Qual é a melhor maneira de eu tirar a água, por exemplo, na viga ou num pilar de um prédio aqui na beira da praia de Santos? Uma impermeabilização da superfície. Como que a gente faz isso? Pintura. Então, por exemplo, se a gente pintar o prédio com uma boa tinta, resina acrílica e tal, eu acabei com a corrosão, eu interrompi a corrosão naquele momento. Se a corrosão já atingiu um grau perigoso, aí eu tenho que agora pensar em recompor o elemento afetado. Se ela não atingiu ainda um grau perigoso, basta interromper ela naquele momento, né? E aí eu vou... Agora, claro, né? Eu vou fazer ali uma pintura, que é uma película, né? E eu estou protegendo, cortei o fornecimento de água, acabei com a corrosão? Acabei. Mas tá ali, a armadura tá despassivada, porque um dia já houve corrosão, tá ali agentes agressivos ali dentro. O dia que eu perder essa película, seja uma fissura da película, né, tinta que está mal pintada, seja a vida útil da tinta, etc. Eu perdi aquela proteção, volta a corrosão do ponto que estava. Então, eu pedi uma solução, dei uma solução, mas dei uma solução simples, né? E eu volto a dizer, essa solução está certa ou está errada? Depende. Vai ter locais que também, que eu estou satisfeito com essa solução. Vai ter locais não, que eu quero fazer uma proteção, vou ali na plataforma da Petrobras, estou exagerando agora. Claro que eu preciso de uma proteção muito maior. Aí eu posso usar ânodo de sacrifício, posso recompor seção com uma argamassa, um grau de polimérico, né, recompondo inclusive a passivação local, posso entrar com inibidores de corrosão, né, que são produtos químicos que atuam dessa maneira. Então, a gente tem, vamos assim dizer, mais ou menos que nem entrar numa churrascaria, né? Eu quero almoçar. Vai almoçar. Agora, tu quer comer o quê? Tu quer comer cupim, fraldinha, picanha, filé, mal passado, bem passado, com alho, com sem alho, com sal, sem sal, com ervas, não sei do que. Tá. E esse aqui é um valor, esse é outro. Cada um é um valor, cada um é um impacto. Você gosta mal passado ou bem passado? Eu? Não, mal, né? Mal, aí sim. Tem 2 pontos de carne, mal passado é que estragou, né? Exatamente. Então... O meu restaurante favorito é o açougue. Diretamente no açougue. Mas... é muito comum nós vemos muita gente aplicando produtos incorretos. Eu não falando mal de produto nenhum aqui, mas eu sei que cada um tem a sua aplicação, tem a sua destinação. Então, por exemplo, nós vemos o pessoal tratando corrosão de armaduras, aplicando, por exemplo, dentro do concreto armado, Zarcão, aplicando Ferrox, o próprio famoso Armatec, assim, não falando mal do produto, mas a sua destinação, né? É igual nós termos um problema de saúde, uma dor de cabeça e tomar um Buscopan. Não vai resolver. Não é falando mal do Buscopan, mas é porque ele não serve para aquilo. Então eu queria que você
falasse um pouco mais sobre isso, sobre alguns produtos que infelizmente são utilizados aí muito no tratamento de corrosão de armaduras, mas que infelizmente não é o mais adequado. Só um comentário, a gente já viu em laudo indicando esses materiais. É, muito comum, né? Eu volto ao ponto inicial, né? Conceito, né? Se eu tiver o conceito, se eu dominar o conceito do que está acontecendo ali, a aplicação, a decisão de qual produto usar fica muito fácil, né? Eu não tendo conceito, eu caio nessas armadilhas aí do que a gente sempre fez assim, o próprio fabricante veio aqui e indicou tal coisa, e aí a gente começa a cair nessas armadilhas, né? Então, e a patologia é um pouco moderna, né? Não é uma área da engenharia tão antiga assim, né? Então a gente também está revendo alguns conceitos, né? E esse que tu falou é um deles, né? O uso de resinas à base de zinco, né? Dentro, que a gente chama as resinas alcaíticas, né? Dentro do concreto, elas funcionam muito bem, o zinco funciona muito bem para prevenir a corrosão, né? Ou seja, ou até alguma coisa de combate, né? Então, por exemplo, se eu pegar ali uma calha, um portão de ferro e pintar com zarcão, que é uma tinta à base de zinco, vai funcionar muito bem. O zarcão passa a ser o ânodo de sacrifício, né? Ou seja, antes quando ocorrer a corrosão, antes dele pegar o elétron lá do ferro, ele pega, que é um metal mais nobre, ele pega do zinco, que é um metal menos nobre. Então ele vai lá, o zinco passa a ser o ânodo de sacrifício, né? Ele se sacrifica para o ferro se proteger. Então ele não evita a corrosão, ele posterga, né? Eu ganho aqueles anos ali e tal, enquanto ele estiver ali. Só que quando tu bota o zinco dentro do concreto armado, o concreto é um ambiente muito alcalino, né? E o zinco enlouquece ali dentro, ele perde totalmente a sua estabilidade química, né? Então, a gente já sabe há alguns anos que tu não pode colocar resinas alquíticas dentro do concreto, né? Isso já se sabe já há alguns anos, e a maioria dos fabricantes, inclusive, tiraram produtos do mercado com essa base química. A maioria dos fabricantes tinham isso, e todos foram tirando. O único que ficou é o famoso Armatec, né? Continua lá no mercado, continua sendo muito usado, muito vendido, e o próprio fabricante recomenda para botar dentro do concreto, o que é um erro técnico tremendo, né? Mas o que eu vou fazer, né? E o profissional que cai nessa, de novo, é falta de conhecimento técnico, né? E outro produto que também é muito perigoso são os desengripantes, como é que chama, aqueles que tiram ferrugem. Convertedor de ferrugem, enfim, não chama de um nome, né? Esses convertedores de ferrugem, tem marcas comerciais aí famosas aí no mercado. E a grande maioria desses convertedores de ferrugem tem um pH 2, 3. Eu volto a dizer, tu tem que olhar o pH tem que olhar a ficha técnica do produto e olha o pH. Se tiver um convertedor de ferrugem com pH alto, dá uma olhadinha no símbolo de uma caveira, falando perigo. Você vai colocar aquilo dentro do concreto. Ou seja, tu quer tirar a ferrugem ali, tirar o hidróxido de ferro ali que está solto ali, que é a ferrugem, popularmente chamada de ferrugem, que é o óxido de ferro, que com água vira hidróxido. Aquilo que deixa a nossa mão laranja e tal, tem que tirar, tô de acordo. Só que aí tu vai botar um produto extremamente ácido, tu tá tentando tirar ferrugem com um ataque ácido, um banho ácido no concreto. Claro que não vai dar bom isso. Ainda mais, de novo, concreto é alcalino, né? Tem um pH lá de acima de 9, 10, 11, 12, 13, dependendo das condições, e eu tô entrando com um produto de pH 2 para converter a ferrugem. Então, claro que não vai dar certo um negócio desse. E tem gente que usa, né? Mas aí, por que estão botando isso nos laudos? Por que o profissional está indicando isso? Falta de conhecimento técnico. Eu não tenho outra resposta para isso, né? Infelizmente, esse profissional não se aprofundou o suficiente, está atuando numa área que ele não tem domínio suficiente e vai pagar um preço por isso.
Sim, O sim. que eu vou dizer? Inclusive, fica um convite aqui no canal, tem vídeo sobre corrosão de armaduras, sobre tratamento de corrosão de armaduras. Então nós falamos lá. Eu ouvi alguns teus, né, Igor? Te falei isso. Falou. Gostei bastante. Aí, achei muito bom. Achei muito bom. Né, não vi todos também. Vou, é muita coisa lá. É muita, não posso fazer assim um merchan tão forte assim. Não forte. Não vi todos, mas os que eu vi eu gostei bastante. É legal. E agora falando sobre um pouco mais, quais são as dicas, se o Bernardo Fonseca, ou Bernardo Tutiquiano, não sei como o negócio se chama, desse uma dica para os profissionais atuantes em patologia das construções e engenharia diagnóstica sobre um bom diagnóstico. O que você falaria para eles? Acho que até tem que fazer um parênteses nesse teu termo aí da engenharia diagnóstica, né? Esse é um termo que inventaram no Brasil. Ah, é? Sim, isso aqui não tem a mínima... Falando besteira. Invenção. Não é besteira, não tem a mínima... Não, mas eu confesso que eu não sabia, você sabia? Não sabia. Não tem muita lógica, né? Tem livros de engenharia diagnóstica Tem, na título. prática. O pessoal começou a criar essa área como... e até coisas que eu julgo como beirando o absurdo, né? Que a engenharia diagnóstica, inclusive, tem uma árvorezinha, sabe? Não sei se vocês já viram uma árvorezinha. Já, sim. O pessoal faz uma árvorezinha, engenharia diagnóstica e bota daqui, cai para patologia embaixo. Desempenho, ou seja, como abrangesse patologia, desempenho. É uma loucura, né? Quando a gente fala de termos técnicos, claro que termo... eu posso criar um termo agora aqui no podcast, criamos um termo, vai que pega, né? Vai que o mercado gosta, que o pessoal começa a usar e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem alguns termos que desafiam a lógica, né? Então, porque dentro da patologia, ao contrário, né? Em vez da patologia estar dentro da engenharia diagnóstica, dentro da patologia, nós temos profilaxia, nós temos a área nós temos o diagnóstico, nós temos o prognóstico, nós temos a terapia. Não vou entrar aqui nas áreas, mas o diagnóstico é uma área da patologia. A gente vai criar o nosso, engenharia da profilaxia. Né? A terapia é uma outra área. Eu corrigir o problema é terapia. Né? Essa área é muito fácil da gente entender e comparar com o corpo humano, né? Tu tá doente, tu vai lá fazer uma cirurgia, isso é uma terapia, né? Agora, antes de fazer a cirurgia, o que tu tem que fazer? O diagnóstico. Ninguém vai deitar numa maca e o cara dizer, tô com problema aqui no estômago, né? Por quê? Porque a dor tá por aqui. O cara tá bom, deita na maca, vamos fazer uma cirurgia assim, mas pra quê? Não sei, eu vou abrir e ver. E ver. Não, ninguém vai topar um troço desse. Então, primeiro tu faz o diagnóstico. Então, tu faz o diagnóstico, aí vem a profilaxia, né? Ou seja, desculpa, o prognóstico. Né? Ou seja, descobri aqui um câncer de novo, né? Peguei esse exemplo agora, né? Eu descobri um câncer, aí vem o prognóstico. Ou seja, se eu não fizer nada, qual é a evolução do problema? Olha, esse teu câncer vai evoluir e vai te matar em 5 anos. É uma informação. Quem toma a decisão sou eu, da terapia. O médico me dá as informações, né? Não, vou fazer cirurgia, ok. E quimioterapia e sei lá o que mais. Vou entrar Então, a terapia é uma área da patologia. O diagnóstico é uma área da patologia. O prognóstico é uma área da patologia. Aí o pessoal pegou engenharia diagnóstica. Se tu me diz que a tua empresa é de engenharia diagnóstica, a primeira coisa que eu entendo é que tu só trabalha com diagnóstico. Tu vai ali, faz o laudo, diz qual é o problema e pronto. Ah, não, eu também trabalho com a terapia. Na engenharia diagnóstica? Como assim? Aí agora eu vou criar também a engenharia terapêutica. Mas eu trabalho com eu já vi laudo que só tem diagnóstico. Muito laudo. Se o laudo é só diagnóstico... O que é isso aqui? Né? Tem alguns laudos que é só foto. Se é só foto, aqueles troços assim, ok. Né? Ou seja, aí nós ainda podemos chamar esse troço, quer chamar esse troço de engenharia diagnóstica, ok. Ainda podemos discutir esse termo, ainda pode. Ainda não é um termo muito aceito, mas ok. Ainda podemos, aquilo que eu disse, larga o termo e vê se o mercado gosta. O mercado gostou desse termo. Gostou. Eu gostei. Não é ruim, não é feio o termo. Mas eu digo que ele não tem lógica, né? Agora tu dizer que a patologia está dentro da engenharia diagnóstica, que a terapia está dentro da engenharia diagnóstica. Ou seja,
é um atentado à lógica, né? Tu tá indo contra a lógica, né? É verdade. Eu não consigo enxergar isso, mas, que nem tu falou, tem gente que tem livro escrito, tem gente que segue a engenharia diagnóstica, que nem tu falou, especialista em Patologias. Eu também vi muito especialista em engenharia diagnóstica. Eu trabalho com engenharia diagnóstica. Eu roubei um livro dele que se chama Engenharia Diagnóstica. Então assim... Nem quero mais. Todo dia ele me cobra esse livro. Eu nada contra, cada um, vamos assim dizer, faz o que achar melhor para sua carreira, para suas tal, mas eu digo assim, na minha opinião, tu tá ofendendo a lógica, né? Ou seja, eu volto a dizer, para mim, se tu me disser, eu trabalho com engenharia diagnóstica, eu só vou pensar em ti para um diagnóstico. Eu nunca vou imaginar que tu vai falar de profilaxia ou de terapia. Sim, faz sentido. A terapia não, terapia é com o outro, que trabalha com engenharia terapêutica. Comigo não. É meio... ou seja, então... E qual seria a sua opinião? A gente vê isso um pouco na medicina, né? Tem lá tem clínicas de medicina diagnóstica. Tem. Para que tu vai nessa clínica? Para fazer um raio-x, para fazer um exame de sangue, né? Para fazer um diagnóstico. Ensaio, exame. Ninguém vai nessa clínica para fazer uma cirurgia, né? Ninguém vai nessa clínica para fazer a profilaxia, que são as medidas preventivas, né? Ninguém vai nessa clínica para pegar receita para se alimentar bem, fazer exercício. E daí não, isso aí é outro lugar. Por quê? Porque aqui é medicina diagnóstica. É para fazer diagnóstico, né? Tu tá com um problema, com um possível problema, né? Vamos lá fazer um diagnóstico. Então, enfim, eu tenho as minhas... Mas na sua opinião, qual seria o nome lá em cima? Engenharia? Patologia. Patologia das construções. Logia, estudo, doença. Estudo das doenças das construções ou das estruturas, etc. Ou seja, eu tenho uma doença, né? Eu vou estudar essa doença, patologia. E aí, essa doença, que quando ela se manifesta, nós chamamos de manifestação patológica, ou incidência, ou doença, sim. Chama do que quiser. E aí, que é uma fissura, que tal, que é um indício de uma doença. Alguns clientes nossos também gostam de inventar alguns termos, né? Trincadura. A gente ouve porque, assim, nós... Lógico que não vamos zoar, né? Não, porque a pessoa é leiga, né? Claro. Não se entende, mas a gente fica se segurando, porque pra gente é engraçado, né? Trincadura, rachura, trincamento. Então, de novo, vocês estão brincando com termos que alguém inventou, né? Até a gente fala agora. Exato. E como tu diz, né? Não vou zoar do cidadão porque é um leigo. Não entende, né? Mas agora imagina nós como técnicos inventando termos absurdos. Sim, exatamente. Né? Ou seja, esse é o problema. O problema não é um leigo inventando um termo, né? Que nem em obra, às vezes, bitorneira e tal. E daqui a pouco, amanhã ou depois, eu resolvo continuar chamando de bitorneira e quando vê, pega mesmo. Então, né? Eu não tô nada contra, só que eu chamar a betoneira de bitorneira é só um erro, é uma simplificação, não sei como é que eu poderia chamar isso. Agora imagina eu dizer que agora a pá está acima da betoneira e começar a inventar uns troços que não segue a lógica, né? Não segue a lógica, ou seja, soa o absurdo. E ainda eu como técnico falar um troço desse, né? Você, mas peraí, ou o cara não entende o que o cara tá falando, ou sei lá o que ele tá fazendo, né? Então, é isso que eu me bato. Mas eu volto ao que eu tinha dito anteriormente, né? A gente vai discutir aqui termo, a gente vai chegar à conclusão que não vai mudar em nada a nossa vida. Sim, Quer chamar a tua empresa de engenharia, nós chamamos, né? Daqui a pouco tu acha que isso é melhor para comunicar pro leigo e tal. Eu não tenho nada contra, né? Mas nós temos que saber nós temos que saber o que é termo certo, o que é termo errado. Tem que fazer um bom diagnóstico. Exato. E além disso que você falou, a dica que é não usar engenharia diagnóstica, você tem mais alguma dica para quem não tem esse conhecimento técnico que você falou? O que eu vou dizer? É estudar, né? É buscar ter, né? Ou seja, é se qualificar. Infelizmente ou felizmente a nossa área não tem atalhos, né?
Você já viu algum absurdo? Assim, pode ser de um laudo. Vários até aqui. De um laudo que você viu. Não precisa, claro que não precisa citar profissional, nem nome, mas um absurdo que você lembra e queira contar pra gente. Os laudos mais absurdos que eu vi nos últimos tempos, até esses tempos lá, o pessoal do Sinduscom nos chamou, né? E o Sinduscom congrega as construtoras, né? E aí, Bernardo, você quer tu faz contra-laudo? Puta, contra-laudo. Contra-laudo. Um profissional fez um laudo, tu vai lá fazer um contra-laudo. Por um lado é simples de ser feito, né? Porque para tu criticar e bater no trabalho do colega é fácil, né? Só que é desgastante, né? E tal. E olha, não é o que a gente gostaria de fazer, mas também as construtoras chamando e tal, e solicitando. Vamos ver o que é. Deixa eu ver. E aí, de repente, na reunião lá, o cidadão bota na mesa, acho que uns 3 cadernos, assim, 3, 4 cadernos. Caramba. Mas, porra, isso é o laudo? Ali eu já me assustei, né? Eu disse, fazer o contra-laudo desse troço aí agora, que eu tava dizendo que era fácil e tal, opa! Cobrou R$2.000. Não tinha nem chegado, né? A gente nem tava falando disso ainda. E eu disse, puxa vida, né, já, né? Mas daí que era um dos troços mais absurdos que eu já vi nos últimos anos, né? O cidadão simplesmente fez um book, né? Sabe aqueles book que normalmente as meninas fazem, antigamente faziam, não sei se ainda faz, né? Tu faz um book. Thiago manja. Tu fez já, Thiago? Não? Sabe o que é? Fotográfica, tá. A menina se maqueia e vai tirar foto no parque, não sei o que e tal, tu faz um book lá de fotos. Era basicamente isso. Era só foto. Era só foto. Era só foto laudo, né? Era 3, 4 tomos ali, nem chamo de volume, tomo mesmo, sabe? Aqueles 3, 4 volumes. Coitada da Epson, só de foto, né? Aí no contralaudo você ia colocar mais outras fotos também. Não, eu ainda disse, olha, isso aqui não foi feito por um engenheiro, foi feito por um fotógrafo, né? Manda um fotógrafo na hora. E aí tinha foto, sem nem legenda e tal, e foto. Chegava no final do 3º, 4º livro lá, tinha uma folha escrito orçamento. Problemas de corrosão, 2.398.000. Problemas de não sei o que, 3 milhões, não sei o que. Chegava no final, 16 milhões. Resumindo, aquele profissional ali foi contratado, fez uma parceria com o condomínio para fazer um book de fotos e entrar com uma reclamação lá contra a construtora, pedindo aquele valor ali, né? A construtora até entrou em contato lá com o condomínio e disse, não, ok, tem problemas aqui, a gente admite e tal, sempre tem, né? Então nós vamos resolver os problemas, né? Não, queremos a indenização. Mas não. Mas não tinha nenhuma justificativa dos Não valores? tinha, era um laudo terrível, era um laudo assim apontando problemas de corrosão, problemas de pintura mal feita, tinha problemas. E na foto era meio que visível, mas era como se eu tirasse aqui 30 fotos dessa sala aqui mostrando uma falha aqui, uma falha ali. E aí, mas e aí como que resolve? Por que ocasionou aquela falha? O que é culpa da construtora? O que é culpa de moradora? Então não tinha nada, não tinha nenhum... A foto para nós é uma ferramenta, né? É para nós sermos mais didáticos, né? Eu tô ali... Ficar ilustrativo. Ilustrativo, tô ali explicando o fenômeno, aí eu entrego a foto para mostrar o que eu tô, né? Apontando e tal. E não o contrário, né? Então... eu disse, olha, eu não sei nem o que fazer nesse caso. Isso aqui não é um laudo. Como é que eu vou dar um contra-laudo de algo que não é um laudo? Isso aqui é um book fotográfico, né? E tal. E então esse foi um dos casos mais absurdos dos últimos anos que eu me deparei, né? Você fez? Fizemos. Não, aí eu fiz questão de fazer, né? E ainda eu disse, só tem uma exigência, que não tem acordo aqui. Nós vamos até o final e o profissional foi... Nós fizemos uma representação no CREA contra o profissional e, enfim, foi pesado o negócio. Porque claramente era um trabalho não profissional, apenas com fins financeiros, né? Depois a gente vai aprofundar, depois a gente descobre que o cara fez lá um acordo com o condomínio, que ele ia entrar com um pedido lá de uma indenização altíssima para fazer um acordo baixo e a metade era dele. E a metade do condomínio.
Então, assim, vou pedir 16 milhões para acertar em 1 milhão. E 500 mil é meu, 500 mil é do condomínio. Isso não é engenharia, né? Isso não é ético, não é legal, não é certo, né? Não é sério. Então, esse caso a gente foi, sim, até o fim, o profissional. Porque, tanto é que isso era uma construtora que estava sofrendo isso, mas quem estava chamando era todo o agrupamento das construtoras, porque, claro, que isso ia começar a pipocar em vários condomínios. Então, enfim, a gente conseguiu, esse caso aí, conseguiu encerrar bem. Acabou com o book de fotos. Acabou com o book de fotos. Né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho agora dos ensaios, né? Claro que não vamos falar de todos os ensaios, mas da importância deles num bom diagnóstico. Nós temos hoje formas de fazer um diagnóstico de uma manifestação patológica, mas existem casos que a gente até consegue verificar ali sem fazer nenhum ensaio, até algumas coisas a gente consegue, mas tem uns que a gente não consegue ter a certeza, a gente não consegue provar se não tiver um diagnóstico, se não tiver um ensaio. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância disso para um bom diagnóstico. A gente tem muitos ensaios à disposição, né, da patologia das construções. Por outro lado, são equipamentos mais específicos, com custo maior, muitas vezes, né? Nem todos, né? E então, por esses motivos, o mercado não conhece muitos ensaios, e quem conhece não tem todos os equipamentos que poderia ou deveria ter. Então a gente baseia a grande maioria dos nossos diagnósticos no visual, né? No visual, que pode dar certo, sim, dependendo do conhecimento do profissional, claro que da complexidade do caso, né? Dependendo né? Em casos normais, vamos assim dizer, com um bom profissional bom, que eu digo, que tenha conhecimento da área, que tenha ali uma certa experiência, consegue fazer muita coisa no visual. Mas claro que os ensaios são muito importantes, uma ferramenta muito importante para embasar nossos trabalhos, né? Enfim, está crescendo o uso dos ensaios aí no Brasil. A gente tem uma empresa que trabalha muito com isso, a Prosec, né, que tem os equipamentos fantásticos aí na área de ensaios e tal. E tem equipamentos agora mais simples, né? Hoje em dia tá bem acessível, bem econômico, o profissional ter ali um pacometria, né, um pacômetro, né, um detector eletromagnético de barra de aço, ter ali um esclerômetro, ter ali um borômetro, um boroscópio, né, ou seja, tem equipamentos hoje em dia, não vou nem falar um fissurômetro, né, esses troços aí, mas assim, mais tangível, né? Tem muitos equipamentos mais econômicos. Eu ia dar um fissurômetro para ele de presente, nem vou dar mais. Nossa. E que são disponíveis, né? Hoje em dia tem gente que faz o fissurômetro, o cartão de visita, né? Eu não vou nem falar o que eu vou dar. Olha aí, ó. Então, enfim, funciona bem, né? Eu nem vou te dar mais aqui. Olha aí. Aí, ó, o gabarito de fissura. Aí, o fissurômetro. Gabarito de fissura, tá aí. Atrás tem os nossos dados de contato. Tá bom, tá bonito. É bonito. É engenharia de diagnósticos. Né? Agora, claro, a gente tem ensaios mais complexos, mais caros, né? Que nem um ultrassom, né? Que é um ensaio... já que exige um pouquinho mais, um ensaio para determinar a resistividade do concreto, para determinar potencial, velocidade de corrosão, né? A gente tem ensaios mais aí na área de estruturas, para ver deformações, né? Um strain gauge, um deflectômetro. Então, a gente tem equipamentos já um pouco mais elaborados e os mais simples, né? Enfim, agora sempre tem que entender que os ensaios são ferramentas, né, para o profissional. Então, o profissional tem que saber a hora de especificar um ensaio. A gente tem poucas normas técnicas, né, sobre os caras. Então, nenhuma norma técnica vai te dizer quantos... eu tenho aqui um esclerômetro, eu quero fazer uma esclerometria no meu elemento. Ninguém vai te dizer quantas amostras tu faz. É uma decisão do profissional.
O profissional vai lá, vai decidir, eu vou fazer 10 amostragens, né? E vou extrair 2 corpos de prova, ou vou extrair 4 corpos de prova. O profissional vai decidir, com base no conhecimento e na experiência dele. Legal. Eu coloco assim uma questão bem mais simples, bem mais prática para a gente entender, que existem vários equipamentos mesmo, mas eu coloco aqui um exemplo bem clássico e bem simples. Vamos supor uma fissura ali no canto da janela, né? A 45 graus, uma fissura no canto da janela. Tem gente que olha e vai falar ali, aquilo é falta de verga, ou falta de contraverga, no caso. E pronto, tá lá no laudo, falta de verga e contraverga. Se a gente aproximar um simples detector de materiais, né, um detector de barras de aço, coloca ali e vai verificar às vezes que tem. Tem a verga, ou então tem, é insuficiente, ou realmente não tem. Mas isso é só uma demonstração de que é algo simples, né? É algo para a gente provar. Então, principalmente em perícias, é muito importante que a gente prove o que a gente está falando, né? Não simplesmente... tem uma fissura aqui, é por conta do eletroduto que está passando aí. Os ensaios são muito, muito úteis, né? Mas eu volto a dizer, desde que tu saiba o que tu está fazendo, desde que tu saiba especificar o ensaio, a quantidade, a posição. E um exemplo disso é a câmera termográfica, né? Câmera termográfica vem de uns anos para cá, ela existe há décadas, mas o pessoal na engenharia descobriu alguns anos que ela existe, né? Verdade. E alguns profissionais, Instagram, com câmera termográfica, aí bota no drone agora, com a porcaria do drone, então, aí bota aquela porcaria, faz um ensaio ali, faz uma foto bonita da fachada, e, poxa vida, aí eu já vi profissionais investindo às vezes 90, 100 mil reais numa câmera termográfica, né? Comprando um equipamento caro, e não sabe usar, não sabe comprimento de onda, não sabe... para que serve uma câmera termográfica, e faz lá, passa a ser fotos bonitas com cores, né? É mais ou menos daqueles da época do Covid, que os malucos faziam as fotinhas. Já cheguei em obra lá, o cara com uma câmera termográfica para tirar foto minha. Aí o cara tirava, pode entrar. Tá infiltrando. Pode entrar. Como assim? Deixa eu ver a foto, quanto é que deu? Não, quanto é que deu? 32 graus. Não, como assim 32 graus? Tô morto, né? Ou seja, tá totalmente fora de escala e a precisão do equipamento, né, para aquilo, né? Querendo ver se alguém tá com uma febre com uma câmera termográfica, ou seja, eu troço que beira, mas eu volto a dizer, é falta de conceito. E aí eu vi profissionais comprando câmera termográfica de 90 a 100 mil reais e não sabe para que serve. Ou até sabe fazer o ensaio, sabe fazer uma foto, mas tu vai olhar o laudo do cara, serviu para nada aquela foto, só serviu para dar ali uma foto bonita, né, e tal. E teve que, então eu sempre brincava, né, a gente tem alguns grupos de Instagram, de WhatsApp, não sei o quê, e às vezes vinha o pessoal, não sei o quê, tô para comprar uma câmera termográfica, qual é o modelo que tu acha? Aí eu perguntava, vem cá, quanto é que tu vai mais ou menos investir? Vai investir 50, 70, 80 mil. Pô, pega esses 50 mil, investe na tua formação, faz uns cursos, né? 50 mil, tu faz curso até 2050, tu vai ter muito mais conhecimento técnico. E a câmera termográfica, quando tu precisar, mesmo aluga aí de um desgraçado, aí deu, né? Ou seja, a não ser que tu use realmente de uma maneira frequentemente. Então, tô dando exemplo. Tá muito laudo de fachada, né, no caso. E ainda, daí tu vai tirar a foto, ela pega a diferença de temperatura. Então, o ideal é que tu pega a foto ali de manhã cedo, para tu pegar ali os materiais mais frios e tal. E aí, se tiver o mais quente, ali tu vai pegar, daí tu vai ver se tem uma umidade ascensional. Então, ela serve para essas coisas, assim. Né? Aí o cara ia lá, tira a foto da câmera termográfica, bota do lado uma foto sem a câmera termográfica, tu bota, eu já tô vendo a mancha da umidade ascensional. Ou seja, não precisava da câmera termográfica para ver a umidade ascensional, tô enxergando a olho nu, para que a câmera termográfica? Encosta a mão, tá úmido. Fora isso, né? E aí tu fica ali olhando aquela foto e, cara, será que o cidadão não... Para que ele tirou essa foto? Sabe? Então, assim... eu volto sempre ao mesmo ponto, né? Conceito. Tem que ter conceito, né? Tu tendo conceito, os ensaios passam a ser ferramentas.
Eu concordo contigo, concordo que às vezes a gente faz assim, algumas coisas ali para ficar mais bonito o laudo, para ficar mais bonito o Instagram, que é um Instagram profissional, é legal botar ali um drone voando com a câmera termográfica e tal. Mas se eu tiver, vamos assim dizer, ciência disso, olha, eu tô botando esse troço ali para dar uma enchiquetada aqui, ok, tô de acordo, não tem nada contra isso. Mas assim, volto a dizer, profissional que às vezes está iniciando na área, muita gente me pergunta isso, pô, eu estou iniciando na área e tal, que equipamentos tu acha que eu compro? Eu sempre respondo nenhum, não compra nada, não vai precisar de nada, não vai precisar de equipamento nenhum. Não vou precisar de ensaio nenhum, vai, mas quando tu precisar, tu estuda o ensaio, tu estuda equipamento, aí daqui a pouco tu toma a decisão de comprar um equipamento, faz uma análise de investimento, poxa vida, quantos laudos isso vai me trazer, X, quanto é que vai custar, ok, aí tu compra equipamento, né? Nada contra, gosto de equipamentos, uso muito, mas eu digo assim, às vezes as pessoas esquecem que o equipamento é ferramenta, às vezes parece ser que é o centro. O GPR, aqui, já vi gente comprando GPR, tá, e aí o que tá fazendo com o GPR? Não. Tá parado aí. Tá, eu pego ali uma armadura assim, você faz um pacômetro de R$2.000, também faz isso. Pois é, e tá. Né? Então, assim, eu Às sempre vezes acho só isso. para chegar com o cliente, mostrar que tem muito equipamento. Não, se for isso, e tu tá ciente disso, e pra ti é importante isso, eu tô de acordo. E tá ganhando com E tá isso. ganhando, eu não tô contra. Claro, não podemos enganar o cliente, né? E tal. Mas Usando bacômetro para ver a umidade. assim, bem ou mal, comparando, é como tu te vestir bem, é como tu às vezes ter um bom carro, tu chegar lá num serviço com um bom carro, às vezes é importante. Chegar lá de Brasília, daqui a pouco o cara, teu cliente vai, puta merda. Será que ele consegue? Então, assim, eu tô de acordo tu te vestir bem. Vai mudar teu laudo? Não vai, mas vai dar A credibilidade. uma credibilidade maior. Se esse é o objetivo da tua aquisição do equipamento, eu tô de acordo, não tem nada contra. Mas se tu tá achando que tu vai comprar uma câmera termográfica de R$100.000 e sair fazendo trabalhos de R$200.000, bom, desculpa te dizer, tu tá enganado. Né? Tomara que tu consiga. Tomara. Tô torcendo para o cidadão. Mas na nossa experiência, eu acho que não vai acontecer. Nem para vocês têm esses equipamentos, tá? Agora, se vocês falarem que sim, eu vou ficar constrangido aqui agora. Não, a gente tem bastante equipamento. A gente usa com consciência, eu acho. Tá, né? Então tá, então tô de acordo. Eu acho. Precisa de vender tudo já. A gente consegue uma boa grana aí vender tudo. A gente tem esclerômetro, a gente tem pacômetro, detector de materiais, tem câmera termográfica simples, não é? Não, eu volto a dizer, se vocês usam, se pra vocês é útil. Tem fissurômetro com cartão de visita. Isso, se vocês sabem pra que serve, é útil e tá trazendo retorno pra vocês, eu tô de acordo. A gente acredita que o maior investimento é na gente, né? Não, perfeito. Mas sempre precisa pra... A gente gosta muito de provar, né? A gente não gosta de... Eu acho. Que nem vocês falaram, em perícias judiciais, isso. E a gente tem contrato com algumas empresas que eles pedem um laudo e no escopo do trabalho tem ensaio, né, também. Então a gente fecha até uns trabalhos consideráveis aí que eles pedem, tem que ter um ensaio de esclerometria. Então pra gente vale. Sim, perfeito. Pra gente vale a pena. Não, tô de acordo. Perfeito. Convenceu ele. Convenceu. Não, tem que ter. Bom, partindo agora mais para o encerramento, vamos falar agora do seu livro, né, Patologia de Estruturas, que inclusive recomendo muito aí, com o Fabrício, com o Paulo Helene também. É um livro, o Thiago tem também esse livro. Ele, primeiro, no começo, eu confesso que quando eu peguei esse livro pela primeira vez, já tem um bom tempo, né? Tá todo riscado já. Eu peguei um livro pela primeira vez, comecei a ler, falei, caramba, eu não vou entender nada disso aqui. Mas é porque no começo ele embasa muito, ele é muito bom. No começo tu achou que não ia entender nada, no final tu achou que tava no começo. No começo, exatamente. Mas depois eu gostei, depois eu comecei a ver, tem muitos detalhes, eu achei um livro muito bacana. Então, porque no começo fala de mecanismos, fala do conceito inicial da patologia, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, como é que foi essa obra de arte junto com o Fabrício, com o Paulo Helene. Do Rio de Janeiro, né? Lá da Passarela Tim Maia, né? Eu conheci você
é uma apresentação da oficina de texto desse livro. Online, nós fizemos. Nós dois, inclusive. Foi aí que a gente comprou e como é que chama esse troço aí? Webinar. Webinar. Já tem um tempo, acho que foi na época da pandemia. Foi na pandemia. Eu lembrei. Não, tava bem legal aquela. Inclusive, uma dica, né? A oficina de textos oferece ali webinars. Não sei, eu não sei hoje, porque eu tô meio desatualizado, mas é uns webinars muito bons. Já acompanhava bastante, é que agora não tem tempo pra... Eu não sei como é que tá a oficina de texto, parece que eles venderam e tal, não sei se... Como é que tá lá essa... Mas eles têm um webinar, porque basicamente a gente escreve o texto, o livro, né? E tá aí a cópia física, né? Sim, pode comprar a cópia física, mas eles também têm o PDF. Tem o livro digital. E eles também pedem sempre para os autores, acredito que da grande maioria dos livros deles, né? Para fazer um webinar. Então, eu já vi o seu, do Hércio. Então eu acredito que quase todos os autores lá dos livros devam ter seus webinars. Então vai ter gente que vai querer comprar o livro físico, vai ter gente que vai querer comprar o PDF. Eles oferecem uns cupons lá de desconto. Enfim, né? Mas como é que foi essa obra aqui? Como eu estava comentando, a parte da patologia ela é recentemente nova, né? Mas é um pouco antiga também. Então, assim, os livros de cabeceira que a gente gosta, né? Eu sou mais antigo, eu gosto do livro, né? Eu tenho uma biblioteca bem gordinha lá. A gente gosta também. E hoje em dia a gurizada é mais nessas porcarias, como é que chama esses e-book, não sei o quê, Kindle, essas troças ainda não. Eu gosto assim. Então, se a gente for pegar os livros assim de cabeceira da área de patologia, nós estamos falando de Cânoras, que é um livro de 88, se não me falha a memória, né? Um livro preto, não sei se vocês conhecem. Conheço. Esses dias eu até queria comprar esse livro de novo, né? E não tem mais, está totalmente esgotado, só achei num sebo, aquele sebo online. Sim. Aí comprei, então eu tô com os dois. Tem um do Paulo Helene que eu quero, que é acho que se eu não me engano é recuperação de estrutura de concreto. Da Fosroc, que a Fosroc procurei na internet, é mais de R$1.000 o livro, porque não tá indisponível. Eu te vendo por 800, se quiser. Vamos fazer negócio. Tá esclerometria nesse. Até autografado, aí já vai para os 1.200, já vai ser os 1.200 agora. Tá? Mas vem a câmera termográfica aí. Não, sem câmera. Então, aí tem esse do Paulo Helene, tem os da Mari Carmen, tem os do Pepe Calaveira, que também faleceu, o Pepe Calaveira. Então a gente está falando de tudo livros dos anos 80, dos anos 90. O próprio livro do Hércio, que é muito legal, eu gosto bastante do livro muito do Hércio. Bacana, é um livro de 89, se não falha a memória, que agora ele relançou em 2023. Sim. Mas basicamente é o mesmo livro de 89. Então, assim, estou aqui falando bem do livro. É muito bom o livro. Estou muito bem com o Hércio, amigão, Hércio e tal. E o que eu quero dizer? A gente estava observando. Aliás, Hércio, queremos você aqui, hein? A gente já chamou o Hércio falou que o Hércio tá enrolando a gente, falou, deixa mais pra frente. Não chegou no valor do Pix ainda. Ainda não. Então, a gente notou assim uma lacuna de literatura mais recente da área da patologia, né? É verdade. E aí não vou falar de novo, né? Daí vinha aqueles livros do não sei quem, na prática, aprenda a fazer laudo, né? Mas também, tirando esses, né? Daí eu vou começar a falar mal dos livros que são os poucos que estão sendo lançados. Então a gente realmente viu uma lacuna e disse, precisamos ter um troço mais atual, mais moderno, com as técnicas modernas da área da patologia e tal. E aí que a gente se reuniu aí e começamos a escrever esse livro, né? O Fabrício Bolino, um cara muito bom, fez lá o mestrado e doutorado com a gente. E puxou muito isso aí, né? Tal. E o Paulo Helene, então, nem se fala. O Paulo Helene nem se fala, né? Então acho que a gente conseguiu aí escrever uma obra legal, né? É um livro que a gente até já está, já é de 2019, né? Já tem 6 anos já, porque esse aqui é o Patologia de Estruturas, né? A gente gostaria de escrever um de alvenaria, de revestimentos, de instalações, de impermeabilização. É bom, tem uma coleção. Mas, enfim, a quantidade de coisas que eu gostaria de fazer, né? Então, falta tempo ainda.
Então um dia a gente vai parar provavelmente para escrever aí os próximos volumes desse livro, né? E aí, enfim, aí a gente foi escrevendo e saiu ele aí, né? Então é mais ou menos isso. Você tem mais livros fora este aqui? Se eu tenho livros? Tem alguns livros em casa. Pode falar isso. Livros que achei que eu não, queria saber se eu tivesse mais, que eu tinha mais edições, mais... Não, eu tenho poucos livros de sua autoria. Sim, né? A gente também, o primeiro livro que eu escrevi foi de concreto autoadensável, né? Que é o meu texto, o meu tema mãe, né? Que é o que eu fiz o mestrado, o doutorado. Então, junto com a professora Denise Dalmolin, a gente escreveu o livro lá de concreto autoadensável. Depois escrevemos também do HPC, concreto de ultra alto desempenho, né? E também o último recente, o livro de concreto flexível, ECC, né? Com o Inoel e tal, né? Esse do HPC com o Roberto Crisci, também com o Paulo Helene, né? E então a gente vai escrevendo, né? Também sou editor lá do livro de Bracon, que é um livro bem legal de concreto aí que é muito importante aí para o país, né? E lá tem os capítulos nossos também. Então, devagarinho a gente vai escrevendo aí. Felizmente, tem mais ideia do que tempo, né? Tem mais alguma coisa que vai sair nos próximos anos aí, mas ainda a gente precisa se estruturar um pouquinho melhor, né? Mas tá indo. E esses livros estão disponíveis aonde? Esse é da oficina de texto, Sim. né? Esse é da oficina de texto. Aqueles outros tá na Leude. Na Leude. Uhum. O primeiro, o autoadensável, era da Pini, mas a Pini também, infelizmente, fechou. Infelizmente mesmo. Infelizmente, né? Tinha os melhores livros da engenharia. Aí meio que a oficina de texto, que ficava mais na área de solos, fundações, etc. E aí, com a Pini saindo do radar, eles meio que assumiram essa área aí, né? Espero que continue aí. Mas a oficina de texto parece que vendeu também. Eu recebi um e-mail lá com o autor lá, comunicação lá. Notícia triste pra mim, porque eu não sabia. Eu recebi um e-mail faz uns meses já, não lembro exatamente, mas eu sei que tinha vendido para outra empresa e a outra empresa ia ficar com os títulos e tal, não ia acabar, não sei o que vai fazer, não sei. E uma outra coisa que eu queria falar sobre o seu curso, né? Sobre o seu curso de patologia. É patologia 2.0, não é? O online. Online, O online, sim. Tem o patologia é o 2.0. 2.0, O de concreto é o 3.0. O do patologia. Posso estar errando esses números, né? Eu também. Mas é muito bom, eu fiz o seu curso, inclusive eu estou no grupo lá, interajo de vez em quando. Então é muito bom o curso Patologia 2.0. E você roda o Brasil, né? Fazendo alguns cursos também. A gente tem esses cursos online, né? Que é o de patologia e o de concreto, né? Então, e o de argamassa. Então, que tem lá o online, né? Então, que nem tu falou, que nem tu fez, né? A pessoa adquire o curso, tem acesso lá durante X tempo e, enfim, vai assistindo as aulas lá e tal. Modestamente falando, é um curso bem completinho. Aí foi um reflexo da pandemia. Ali a gente conseguiu ter um pouquinho mais de tempo. Aí eu parei para gravar todo um curso aí de patologia e também, então tem muitos módulos, acho que é 180 horas, é um curso bem amplo. E então tem esses online aí. E aí, claro, junto com o curso tem os grupos de WhatsApp, que a gente está ali trocando ideias e tal. E aí também, faz uns 2 anos, começamos aí depois do pós-pandemia, né? Não, calma, chega dessa porcaria e nós vamos agora dar cursos presenciais, né? Então a gente tem 2 cursos que é o de dosagem de concreto e o de reparo e reforço, né? E que tem muita prática e teoria, e prática e teoria, vai para a sala, vai para o experimento, vai para a sala, vai para o experimento. E aí eu fiz, é muito, muito bacana. A gente vem rodando o Brasil com ele, aí semana que vem estaremos em Vitória, inclusive, né? Essa semana, quer dizer, estaremos em Vitória. Provavelmente quando assistir já passou o curso, né? Mas cada mês a gente vai para um estado diferente, né? Com esse curso presencial. A gente deixa as informações aqui embaixo, o pessoal acessa, então. Tranquilo. E como é que faz para te encontrar lá, a pessoa, sua rede social? A gente está lá no Instagram, né?
Não sei qual é o coisa lá, se é Bernardo Tutican. E você é uma pessoa muito ativa, viu? Não, Bernardo Tutican tem, Bernardo Tutican. Pode ser que tenha algum ponto no meio. Eu não sei. A gente deixa aqui também. Só bota Tutican que não vai achar muita gente ali, né? E também tem as redes sociais, o Instagram, não sei mais. É fácil de achar, gente. É fácil. A gente envia para a pessoa. E com o que mais, para finalizar, com o seu trabalho, para quiser divulgar seu serviço, falar com o seu trabalho? Não tem mais nada para divulgar, não. Quem quiser me encontra aí, que a gente bate um papo aí, não tem muita coisa para divulgar, não. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma RVCast. Quero agradecer ao professor Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito importante. Valeu. Muito obrigado. Pode deixar suas considerações finais aqui. Só agradecer aí o convite mais uma vez, foi uma alegria muito boa a gente poder bater esse papo aí na nossa área de patologia e, enfim, estou à disposição aí, se alguém quiser aprofundar mais algum tema aí, a gente conversa aí e é isso aí, vamos pro lado bom aí da patologia e tem muitos trabalhos para bastante gente aí no país aí, temos muito o que fazer. Então, eu agora também agradeço o convite, né? E ficamos muito contentes pelo aceite, né? Fizemos aqui, o podcast já estava parado há um tempo, a gente pretende retornar agora, e retornar com você foi um privilégio para a gente, então muito obrigado. Aqui está um brinde nosso, eu vou tirar o fissurômetro daqui, também uma caneca da RVCast também, maravilha. Para você tomar o seu... até pecado, mas para tomar o seu chimarrão. Mas é isso aí, fico muito contente. Obrigado por ter aceitado o convite. Maravilha, obrigado a todos. E para você que nos acompanhou até aqui, se você ainda não é inscrito aqui no canal da RV Engenharia Civil, se inscreva aqui embaixo, é muito simples, não paga nada, tá? E você que está ouvindo no Spotify, não deixe de seguir a RVCast. E eu prometo que nós vamos trazer o Hércio Tomás aqui. O Paulo Helene, vamos tentar, quem sabe, né? Mas vamos lá, o Hércio Tomás eu prometo, se inscreve aí. E essa foi a RVCast, até a próxima. Tchau. Isso aí, obrigado. Valeu.